Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Eu sou Emerson Bardelotti e esse é o Paz de Bem de toda segunda-feira. Toda segunda-feira nós nos encontramos aqui no Paz e Bem. E hoje, dia 14 de abril, Semana Santa. Semana Santa para os católicos. Ontem foi o Domingo de Ramos. Nós estamos aqui para falar, da prática libertadora de Jesus de Nazaré. Prática libertadora de Jesus de Nazaré. E eu tomei por base dessa conversa 3 livros do meu querido amigo Frei Carlos Mestras. Esse aqui, ó, Com Jesus na Contramão. Jesus formando e formador. O Jesus na Contramão é das Paulinas. Jesus formando e formador do CEBI. E por último, do mestre do Francisco Orofino, a missão de Jesus e sua prática libertadora. Eu espero fazer uns 5 programas, Paz e Bem, sobre a prática libertadora de Jesus, e ainda será pouco. Até porque nós temos de 20 a 30 minutos para falar. Então a gente começa tentando responder a uma pergunta. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Certo dia, Jesus reuniu os discípulos e as discípulas e perguntou: quem diz o povo que eu sou? Eles pensaram e foram respondendo um depois do outro, dando as várias opiniões que tinham ouvido do povo. Tem gente que acha que o Senhor é João Batista. Outros dizem que é Elias, ou um dos profetas. Se fosse hoje, 2025, provavelmente as respostas seriam assim. Alguns dizem que o Senhor é o maior milagreiro de todos os tempos. Outros que foi o Senhor quem criou o mundo. Muita gente o chama de Bom Jesus. Em alguns lugares se ensina que o Senhor é um filósofo, um sábio judeu. Disseram até que o Senhor é daquele grupo dos essênios que vivia perto do Mar Morto. Alguns pensam que o Senhor é um revolucionário, um zelote. Outros fazem do Senhor um professor, um doutor da lei. Os padres ensinam que o Senhor é um sacerdote maior do que o padre. Gente querida, gente amada, são muitas as opiniões sobre Jesus, tanto ontem como hoje. E depois de ouvi-las todas, Jesus perguntou e ainda pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Sem hesitar, Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Messias, aquele que o povo está esperando.
Jesus concordou com Pedro e disse: certo, Pedro, mas fique sabendo que estamos indo para Jerusalém e lá eles vão me matar. Pedro levou um susto, chamou Jesus de lado e disse: isso não, Jesus, nunca, nunca, nunca. E Jesus para Pedro: vai embora, Satanás. Vai embora. Os discípulos e as discípulas seguiam Jesus havia mais de um ano. Cada um já tinha a sua ideia a respeito de Jesus. Pedro pensava ter dado a resposta certa. Disse a palavra certa, mas não lhe deu o sentido certo. A resposta de Jesus foi duríssima. Vai embora, Satanás. E eu hoje, você hoje, será que sou como Pedro? Será que você é como Pedro? Que queria um Jesus de acordo com o seu próprio gosto? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é você para Jesus? Quem sou eu para Jesus? Às vezes, dá vontade de sair e perguntar às pessoas que conheceram Jesus. Contem para nós alguma coisa da vida dele. O que é que vocês lembram? Se pudéssemos perguntar a Maria, a mãe dele, Dona Maria, conte para nós como foi a vida de seu filho lá em Nazaré, durante aqueles anos todos que ele viveu com a senhora. Ou se pudéssemos perguntar ao povo de Nazaré, como foi a vida de Jesus naqueles anos que ele conviveu com vocês? O que nos diriam os meninos com quem ele brincava na rua ou nas montanhas ao redor da cidade? E os rapazes com quem trabalhava na roça ou ia para a cidade vizinha entregar a mercadoria? E as moças que, quem sabe, gostariam de casar com ele? O que elas nos diriam? E os parentes? As primas e os primos, será que já brigavam com ele lá em Nazaré? E as mães do bairro? Como será que elas viam o filho de Maria? E os clientes da carpintaria, hein? Será que eles ficavam satisfeitos com o serviço que fazia para eles? Quanto será que Jesus cobrava? E o escriba que lhe ensinou a ler e a escrever? Que nota teria dado para o aluno Jesus? E o chefe da sinagoga de Nazaré, onde Jesus participava da celebração nos sábados? E os fiscais do governo que vinham cobrar os impostos sobre as coisas que ele fabricava na carpintaria ou produzia no roçado? E o dono do armazém onde Jesus comprava pão e outros alimentos? O que estes e estas e tantos outros e outras nos teriam a dizer? Muitas perguntas, todas sem resposta. Pois as pessoas que poderiam respondê-las já morreram.
E será que essas respostas seriam importantes para nós? Mudaria alguma coisa em nossas vidas? A pergunta que importa continua sem resposta. Quem é Jesus para mim? Quem sou eu para Jesus? E aqui a resposta já não depende dos outros, depende de mim, depende de você. Para saber quem foi Jesus e o que ele ensinou, temos os evangelhos. Temos os evangelhos. Aqui, ó. Estão todos aqui. Temos os evangelhos. Mas nem todos os interpretam do mesmo jeito. Alguns dizem, é tudo de Jesus, do jeito que está lá. E tomam tudo ao pé da letra. Outros dizem, os primeiros cristãos transmitiam as palavras de Jesus com muita liberdade. Nem todas as palavras do jeito que estão nos evangelhos são de Jesus. Quem tem razão? Quem tem razão? Comparando os 4 evangelhos entre si, você percebe que há diferenças. Por exemplo, qual foi o Pai Nosso que Jesus ensinou? O de Mateus? Mateus 6, versículo 9 a 13, ou aquele de Lucas? Lucas 11, versículo 2 a 4. Pois os dois são bem diferentes. Quais foram as palavras da última ceia? As de Marcos? Marcos capítulo 14, 22 a 25? Ou a de Lucas? Lucas 22, Lucas 22, versículos 19 a 20. Qual a palavra do soldado na hora da morte de Jesus? Este homem era filho de Deus, como está em Marcos 15, versículo 39. Ou, este homem era justo, como está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 47. O que pensar dessas diferenças? Os primeiros cristãos conservavam as palavras de Jesus, não como palavras de alguém do passado. Para eles, Jesus não era uma pessoa falecida de saudosa memória, mas sim alguém bem vivo no meio deles. Quando liam ou ouviam as palavras do Evangelho, não as escutavam como se fossem palavras de 20 ou 30 anos atrás, gravadas ou conservadas numa fita, num CD, num DVD. Mas sim como palavras que Jesus dirigia a eles naquele momento. Eles lembravam as palavras do passado para conhecer melhor a Jesus que estava vivo no meio deles. É como quando você olha fotografias do passado para conhecer melhor o amigo que está ao seu lado. Queriam conhecer melhor Jesus para poder imitá-lo e segui-lo. A grande preocupação deles não era saber o que Jesus tinha falado no passado, mas sim ser fiel ao que ele lhes dizia aqui e agora. Através das palavras conservadas nos evangelhos.
É como na família da gente. Os irmãos e as irmãs conservam as palavras dos pais. Cada um ou cada uma as conserva do seu jeito e as repete assim para os filhos e para os netos. Ninguém fica brigando. Falou assim, falou assado. Da maneira como as palavras são contadas, assim são dos pais e continuam sendo. Como 4 pinturas do mesmo pai, feitas pelos 4 filhos. As 4 são iguais, embora tenham grandes diferenças. O mesmo vale para os evangelhos. Um exemplo. O Evangelho de Mateus diz que quem escuta e observa as palavras de Jesus é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Mateus 7, versículo 24. Lucas já escreve diferente. Ele diz: é como o homem que construiu sua casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Lucas 6, versículo 48. Por que Lucas mudou? Porque o povo para qual ele escrevia o seu evangelho não costumava construir suas casas sobre a rocha. Eles cavavam o chão e faziam alicerces. Lucas adaptou as palavras de Jesus à cultura do seu povo. É comparando entre si os evangelhos que estas diferenças aparecem. As diferenças revelam 3 coisas muito importantes. Primeiro, familiaridade. As diferenças mostram que as palavras de Jesus eram transmitidas como se transmitem as palavras dos pais nas famílias. Elas eram o patrimônio da família de Deus. Havia familiaridade. Eram palavras vivas para animar a fé e ajudar na solução dos problemas. A sua transmissão não dependia da cabeça de uma única pessoa. Era um trabalho comunitário. Os 4 evangelistas relatam aquilo que se transmitia nas comunidades sobre Jesus. Sem a vida em comunidade, não é possível entender todo o sentido das palavras. Segundo, liberdade. As diferenças mostram que os primeiros cristãos se sentiam em casa. Tinham o espírito da família de Deus, que é o espírito de Jesus. Quem vive como filho em casa tem liberdade para mexer nas coisas da casa. Quem não é da família não tem esta liberdade, pois não tem o espírito da família. Onde atua este espírito, aí existe liberdade. Confira 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Os primeiros cristãos tinham a liberdade de adaptar as palavras de Jesus à cultura do povo e à situação do momento. Até hoje, este mesmo Espírito nos orienta para atualizar as palavras de Jesus nas culturas de hoje. Nas culturas de hoje. E descobrir assim o seu sentido para nós. É Ele que dá vida à letra. A letra da Bíblia, sem o espírito da família de Deus, pode causar a morte da fé. Que bonito isso, né? A letra da Bíblia, sem o espírito da família de Deus, pode causar a morte da fé. E a terceira diferença, fidelidade. As diferenças mostram ainda que os primeiros cristãos queriam ser fiéis não só a Jesus,
que pronunciava as palavras, mas também ao povo que as escutava. Quantas vezes não acontece que você repete a mesma coisa de um jeito diferente? Assim, a pessoa que escuta consegue entender melhor o que você quer dizer. Diferença não falsifica, mas ajuda a entender o certo. Diferença não falsifica, mas ajuda a entender o certo. A liberdade que os filhos tomam para mexer nas coisas da casa não é para estragá-las, mas sim para conservá-las melhor. É uma fidelidade criativa. Fidelidade criativa. Nós não vamos conseguir meditar todas as palavras dos 4 evangelhos, para poder conhecer melhor a Jesus de Nazaré, que está vivo no meio de nós. Queremos reconhecê-lo principalmente no pobre, no irmão, na irmã, e segui-lo, experimentando-o como caminho, verdade e vida. Deixo claro que não é possível ver tudo. Nós vamos meditar os seguintes pontos. 1. Os 30 anos em Nazaré. 2. O primeiro impacto que a Boa Nova causou no povo da Galiléia. 3. A Boa Nova se encarna numa pequena comunidade. 4. Seguir Jesus na contramão em defesa da vida. 5. Crise, derrota, vitória. Obediente ao Pai e fiel aos pobres até a morte na cruz. Então, durante essa semana, Semana Santa para os católicos apostólicos romanos, convém para nós ter sempre presente a pergunta: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Para podermos responder: quem sou eu para Jesus? Quem sou eu para Jesus? Não convém deixar sair do nosso horizonte o povo do bairro que pede nossa ajuda, nem a situação do país que está cada vez pior, infelizmente, sobretudo para os pobres. Também não convém deixar sair de nossa casa os irmãos ou as irmãs da comunidade que conosco procuram ser fiéis ao Evangelho de Jesus. Que Jesus envie o seu Espírito para nos dizer hoje o que faltou dizer aos discípulos na última ceia. O que faltou dizer aos discípulos na última ceia. Procurando aqui um canto que nos ajude a meditar. Antigo, um canto bonito. Só uma estrofe. 2 no máximo. Nossa alegria é saber que um dia todo este povo se libertará, pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará, pois Jesus Cristo é o Senhor do mundo, nossa esperança realizará.
O Cristo veio libertar os pobres, e ser cristão é ser libertador. Nascemos livres para crescer na vida, não para ser pobres nem viver na dor. Nascemos livres para crescer na vida, não para ser pobres nem viver na dor. Libertação se encontra no trabalho, mas há dois modos de se trabalhar. Há quem trabalha escravo do dinheiro, há quem procura o mundo melhorar. Há quem trabalha escravo do dinheiro, há quem procura o mundo melhorar. A prática libertadora de Jesus é o convite que te faço para as próximas 5 segundas-feiras. Vamos meditá-la, rezá-la, cantá-la, a partir destes 3 pequenos livros do Frei Carlos Mestres. Olha lá. Com Jesus na contramão, Paulinas, Mestres e Ouro Fino, a missão de Jesus e sua prática libertadora, Jesus formando e formador do CB. Te encontro na próxima segunda-feira para conversarmos sobre 30 anos dos 33. Beijo grande. Uma santa e feliz Semana Santa para você, minha irmã, para você, meu irmão. Amém. Axé. Auíri. Aleluia. Paz e bem. Vida longa e próspera.